Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Chegamos à nossa última web aula da disciplina Gestão de Inovações Tecnológicas. Eu sou a professora Karen Estela e estarei neste momento fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando uma saia preta, uma blusa verde e ao fundo nós temos uma parede branca com letras grandes, verdes, escritas EAD, mudando realidades. E este é o meu sinal que me identifica na comunidade surda. Muito bem, vamos então para a nossa última aula da disciplina Gestão de Inovações Tecnológicas. Já vimos muita coisa até aqui e vamos verificar então quais os conteúdos estaremos estudando nesse momento, ok? Vamos lá. Estaremos vendo então os processos de inovação tecnológica e as fontes de financiamento à inovação tecnológica. E temos como objetivo analisar o processo de inovação tecnológica, né? E vamos começar então falando sobre este processo, tá? Que consiste em quê? Numa série de fases necessárias, diversas fases, né? Necessárias para que se implementem melhorias ou se desenvolva um produto novo, processo produtivo, produto ou serviço, né? Então, existem aí duas correntes sobre a origem das inovações tecnológicas, né? Uma que defende o quê? Defende que o impulso tecnológico vem dos setores de pesquisa e desenvolvimento científico, né? Sem fins comerciais. A outra corrente, né, é mais aceita aí atualmente, ela afirma que são as necessidades do mercado que instigam as empresas a desenvolverem novas tecnologias que satisfaçam aí suas demandas. Então não é à toa que nós temos aquelas pesquisas de satisfação com o produto, né? As empresas lançam um produto e depois elas querem um feedback da comunidade sobre aquele produto. Se está atendendo a sua necessidade, o que pode ser melhorado, né? Então, através desses resultados, nós temos então aí novas ideias para que esse produto seja então inovado futuramente, tá bom? Ok, vamos continuar. O processo de inovação é a estrutura que vai assegurar que o seu time de inovação tenha ideias, né? E as implemente de forma bem sucedida, tá? Então, com o processo de inovação, você tem uma estratégia que ajuda a não desistir, né, no caminho. Então, em primeiro lugar, o processo ajuda o quê? A criar urgência, né? Isso aqui é necessário, precisa ser feito com urgência para a gente ganhar mais uma fatia no mercado ou para a gente não perder a nossa fatia que já ganhamos aí no mercado, né? Então, a inovação, ela raramente é pensada aí como algo urgente nas empresas, mas ela vem sendo aí desenvolvida no longo prazo, né? Então, tarefas imediatas chegam e a inovação vai ficando para depois, sempre para depois, né? O processo de inovação estruturado também aumenta o quê? Aumenta a eficiência das ações, né? Pois coloca a inovação como algo contínuo, né? Isso aí vai diferenciar a empresa daquelas que não levam o assunto a sério, com certeza. Então, com o processo estruturado de inovação, você também melhora o quê? A performance da empresa, né? Como é preciso seguir um passo a passo, você tem uma oportunidade de melhorar as áreas problemáticas do seu modelo de negócio. Então, se a sua empresa é boa em implementação, mas não faz uma boa análise, é preciso melhorar a sua capacidade analítica. Claro, pessoal, porque como nós já falamos nas outras aulas, a inovação, ela envolve tanto você ter uma boa ideia, como você executar esta boa ideia, né? Trazer esta boa ideia para o mercado, mas você precisa, nós vimos as etapas, né, da inovação, mas depois de implementar, nós temos que fazer o quê? Monitorar, acompanhar os resultados dessa inovação. Será que o nosso objetivo realmente está sendo alcançado? Né? Então, esse monitoramento, essa melhoria contínua, ela precisa acontecer, tá? Não basta, criou e abandonou ali e ficou por isso mesmo.
Não pode ser dessa forma, tá? Continuando. Nós temos aqui 8 etapas do processo de inovação tecnológica. Primeira delas é a pesquisa básica, né? Que é aquela fase do processo de inovação tecnológica que só acontece em grandes empresas, né? Geralmente aí, por exemplo, do ramo farmacêutico, energético, tecnologia da informação, que mantém essas empresas, elas têm dentro delas departamentos de pesquisa e desenvolvimento continuamente, sempre atualizando aí, estando sempre atualizados sobre o estado da arte, né? Ou seja, o que diz as literaturas, os livros sobre os nossos processos, né? E que podem impactar aqui a nossa empresa. Então, nós temos também a pesquisa aplicada, né? Que ao se detectar aí uma necessidade específica do mercado, possa representar uma oportunidade de desenvolvimento, vantagem competitiva, sustentável para o seu negócio, né? Aí a empresa busca, entre as tecnologias que domina, uma maneira para resolver esse problema, né? Nós temos aqui também o desenvolvimento, etapa de desenvolvimento, que ao se chegar a uma solução para a necessidade do mercado, é hora, claro, de desenvolver o produto, né? Desenvolver o serviço, ou o processo que será comercializado, empregado. Então, para isso, se desenvolve um protótipo, certo? Que é um modelinho, um projeto, né? Que vai ser aplicado ali, que deve ser testado, preferencialmente com a ajuda do público, né? E aí, duas abordagens interessantes para essa etapa, né? Nós podem ser usadas, que é a Design Thinking, vai levar em conta aí, por exemplo, a maneira como as pessoas vão interagir com esses produtos inovadores e tal, né? E a Scrum, que promove pequenas interações, avanços incrementais no protótipo e no resto desse processo aí de inovação, sempre tendo como finalidade, né, as necessidades aí de quem vai usar, né, da clientela. E aí nós temos a etapa da engenharia, né, que já com um protótipo definido, testado, aceito pela comunidade, aceito pela clientela, né, é preciso transformá-lo em um produto ou serviço escalável, que possa ser produzido em massa, né, para atender a necessidade de, por exemplo, específicas aí de uma indústria. Então, são pesquisados materiais, fornecedores, formas adequadas de estocagem, entre outros, né? Aqui envolve também capacitação da equipe, né? Às vezes contratação, porque é uma coisa tão especializada que precisa que seja contratado um profissional especializado também para estar aí atuando, né, nesse processo. E aí nós temos a fabricação, que é um dos pontos também muito importantes nesse processo de inovação tecnológica, né? Então, aqui é o momento de definir a melhor maneira de se entregar a solução até ao cliente final, com eficiência e qualidade, né? Muito bem, e aí nós temos a etapa do marketing, né? Que nós vamos trabalhar o que aqui? Fazer a nossa pesquisa de marketing, os testes no mercado, para verificar se precisa fazer o que? Algum ajuste, né? E aí como que vai ser a sua aceitação, certo? E depois nós temos a promoção, que posteriormente à etapa do marketing, ela após esses testes sendo realizados no mercado, esse produto vai ser lançado de forma maior, né? Uma escala nacional, global, aí dependendo da organização, se é uma multinacional e tal. Então, essa etapa aí nós podemos chamar de Agile Marketing, né? Que emprega as metodologias Scrum e Kanban, com o objetivo de fazer o quê? Um rápido lançamento de produtos e serviços para alcançar os seus resultados quanto antes, tá? Então, nós temos aqui ainda a melhoria contínua, tá? Assim que é lançado, tanto o produto ou serviço, como os fluxos de processos usados, né? Eles passam a ser o quê? Medidos e analisados uma vez só. Professora, fez isso uma vez, acabou, tá tudo certo. Não, gente, é constantemente, tá? A fim de procurar o que precisa ser melhorado, aprimorado, né? E agregar mais valor ainda à percepção final do cliente. Então, existe essa necessidade de ser realizada essa melhoria contínua nos produtos, né? Identificar aquilo que ainda falta
para alcançar, para suprir a necessidade da minha clientela? O que ainda eu preciso fazer? Meu produto ainda está faltando um pequeno detalhe. Que detalhe é esse? Isso é identificado através desses processos de melhoria contínua, né? Então, por isso que nós vemos sempre os produtos sendo anualmente, aí, às vezes até um ano mesmo, já se lançam duas, três versões daquele mesmo produto, é porque é um processo de melhoria contínua. Às vezes, depois que o produto é lançado, não é o correto, mas pode acontecer. Lançado aí nacionalmente, produzido em grande escala, aí percebe-se que houve uma falha num determinado ponto do produto, né? E aí a forma de corrigir, né? Nós vamos, então, já imediatamente lançar uma nova versão aqui, porque essa trouxe uma certa insatisfação para a clientela por causa disso. Algo que passou batido ali durante aquele processo de produção, né? Ok, então, continuando, nós temos aqui um outro assunto muito interessante, que são as fontes de financiamento. Nós vamos conhecer o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Que a partir de 2006 aí, passou a conceder empréstimos, né? A FINEP se constituindo em fonte estável para financiamento de empresas, né? Então, o FNCDT, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, já havia aí sido a principal fonte da FINEP na concessão de empréstimos. Então, este fundo, ele concede empréstimos às organizações para que possam sempre estar inovando, né? Inovando tanto produtos quanto seus processos, enfim. E aqui nós temos a lei, né, do FNDCT, que foi aí aprovada em 2007 e trouxe aqui no seu capítulo 5, né, sobre a aplicação dos recursos, no artigo 12, inciso 2, que os recursos deste fundo poderão ser aplicados na modalidade, reembolsável, destinados a quê? Vamos ver qual é a destinação. Projetos de desenvolvimento tecnológico de empresas, sob a forma de empréstimos à FINEP, que assume o risco integral da operação, né? Observados aí os seguintes limites. Vamos lá. O montante anual da operação não pode ultrapassar aí 25% das dotações consignadas, né, na lei orçamentária anual. O saldo das operações de crédito realizadas pela FINEP, inclusive as contratadas com recursos do fundo, não poderá ser superior a 9 vezes o patrimônio líquido da empresa pública, né? Então, dessa forma, com os recursos, né, da LOA, né, e foi criada o que? A ação 0A37, né, de financiamento de projetos de desenvolvimento tecnológico das empresas, nacional, que fez parte desse programa de operações oficiais de crédito. Então, esses recursos, eles não estão configurados na LOA como recursos do fundo, mas constam como recursos sob a supervisão do FNDCT, tá? Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, como são transferidos à FINEP sob a forma de empréstimo, eles são devolvidos ao fundo através de juros e a amortização, passando a compor mais uma fonte de receitas de recursos para o fundo. Então, concluindo aqui já a nossa aula, né, onde estamos vendo aqui esses fontes de financiamento, né, para empresas inovadoras, nós temos aqui que, uma vez transferidos para a FINEP, os recursos dessa ação são concedidos às empresas na modalidade de crédito. Você viu ali toda a criação daquela lei, né, a implementação na LOA, para chegar o quê? Chegar às empresas na modalidade de crédito, de acordo com as condições aplicáveis da linha de financiamento e estabelecidas na política operacional da FINEP. Então, na maioria das vezes, esses financiamentos concedidos combinam diferentes fontes de recursos para dar flexibilidade no gerenciamento do fluxo financeiro, né, para a carteira de projetos, em desembolso, permitindo superar eventuais restrições de uma determinada fonte. E aí, a principal característica da fonte deste fundo para as operações de crédito é a possibilidade de financiamento a itens importados,
tais como equipamentos e serviços técnicos especializados no exterior, muitas vezes imprescindíveis em operações que envolvem elevado risco tecnológico para as empresas. Então, nós vimos aqui, neste último assunto sobre fontes de financiamento, né, a inovação, a tecnologia nas organizações, todo um apoio que nós temos aqui do governo para incentivar as empresas a estarem sempre inovando, inclusive até trazendo, se for necessário, importação de recursos, né, mão de obra, às vezes especializadas do exterior, para que as empresas possam, então, continuar, desenvolver, né, cada vez mais a inovação tecnológica dentro dos seus processos e seus produtos e proporcionar, assim, para a comunidade, para a clientela, cada vez mais produtos que atendam aí as suas necessidades, não só produtos, processos também, serviços, né, que atendam aí as demandas da comunidade. E assim nós chegamos, então, ao final da nossa disciplina, né, Gestão de Inovação Tecnológica. Espero que que você tenha gostado do nosso conteúdo, do nosso material. Lembro a você que aqui na web aula a gente traz apenas os assuntos mais importantes, assim, conteúdos mais importantes, né, os tópicos mais importantes do conteúdo, que já está disponível para você no AVA, totalmente ali completo e ainda com indicação de materiais complementares, né? Então, você pode aprofundar ainda mais os seus estudos, fazendo leitura desse material, assistindo aos vídeos indicativos, tá? Lá dentro do AVA. E espero que você tenha, então, sucesso aí na sua carreira e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá? Até lá! Educação à distância, mudando realidades.